Bem, pessoal, então, como já havia dito, né, ia criar essas videoaulas aqui para exemplificar para vocês melhor a questão da linguagem e tal. Então, para quem não me conhece, eu sou o monitor, né, eu sou o professor, eu sou o Alisson Ricardo, sou eu que estou ministrando as aulas na UFPA. Então, vamos lá, né. Eu passei o link lá no grupo do Face para vocês baixarem o Dev, né, a Dev 4.9. Deixa eu abrir aqui. Aí nisso, o nosso objetivo da nossa aula de hoje é ver a parte inicial, né, da linguagem, né? Declaração de variável, função de entrada e saída do meu programa, né? Então a gente vai abordar isso agora, nessa videoaula. Então aqui, né, essa daqui é a interface do Dev, né? A interface do Dev ela não abre dessa maneira, ela abre toda em inglês. Então deixa eu botar aqui da maneira que ela vem. Inglês original. Vem assim, ó. Quando vocês instalarem o Dev, ele vai vir dessa maneira aqui, né? Ele é todo em inglês aqui, com esses íconezinhos aqui que eu não gosto. Então aí vai do interesse de vocês. Se vocês quiserem deixar ele em inglês e tal, aí de qualquer um. Mas aí pra vocês mudarem essa interface aqui pra botar português e tal, vocês vêm aqui nessa função tools aqui. Aí vem environment options. Aí aqui interface aqui. Aí nisso vem aqui interface e tem aqui linguagem, né? A linguagem, aí tem aqui embaixo. Português Brasil aqui, ó. Então ele vai mudar o idioma para português, né? E a questão desse tema aqui, né? O tema ele vai mudar aqui os ícones, né? Então o tema que eu mais gostei foi esse tema Gnome aqui. Aí nisso que vocês apertarem lá, né? Ele vai mudar para português e vai deixar esses íconezinhos aqui um pouco melhores. Eu gostei muito mais dessa interface, então faz o interesse de vocês. Aí tá, né? Abri o meu dev aqui, abri o meu ambiente de desenvolvimento. Mas eu já não posso sair escrevendo já o meu programa, né? E tal. Eu tenho que criar um arquivo, né? Nisso eu me criar um arquivo, vem bem aqui nessa folhinha aqui, né? Aqui nessa folhinha, nesse botão, então eu venho aqui em arquivo. Aí novo, arquivo fonte, né? Então das duas maneiras. Aí ele abre essa aba aí, agora sim tu pode começar a escrever teu programa, né? Mas nisso não pode sair escrevendo aleatoriamente, né? Isso não pode escrever aleatoriamente assim essas funções aqui, né? Existe toda uma estrutura e tal. É a estrutura que a gente vai aprendendo. No caso aqui do Dev, a nossa estrutura básica que a gente vai utilizar é essa daqui, né? Então em todos os programas que a gente criar a partir de agora, a gente vai ter, pelo menos, vai ter essa estrutura aqui. Uma estrutura aqui padrão. Então aqui, ó. Eu tenho aqui essa parte aqui da inclusão das minhas bibliotecas. Então, se eu for fazer alguma utilização de alguma função que já está definida no Dev, então eu tenho que declarar a biblioteca onde está essa função, para ele poder utilizar ela. Então aqui a gente declarou duas, a stdil e a stdlib. Daí mais tarde a gente vai ver para que serve cada uma. Aqui no caso a gente declarou essa função aqui, né, a função main. Essa função main aqui é a função principal do meu programa. Então é aqui dentro dela que vai ser rodado tudo. Então tudo praticamente vai estar aqui dentro dela. Aí aqui é a questão da chave, né. Eu abro uma chave bem aqui, eu tenho que fechar aqui, né, isso é obrigatório. Então sempre quando eu abrir uma chave eu tenho que fechar. Geralmente erro assim de programa acontece por conta disso. Tu abre uma chave, aí tu se esquece de fechar. Tu põe uma instrução, né? No caso, isso daqui é uma instrução, né? System pause, isso daqui é uma instrução. Então no final de cada instrução tu tem que pôr o ponto e vírgula no final, né? Se tu deixar de pôr o ponto e vírgula no final, ele vai dar erro no teu programa. Então geralmente os erros acontecem por conta disso. Falta de parênteses, abriu, não fechou o parênteses. Abriu aspas, não fechou aspas. Então são erros simples. Mas que quando o nosso programa é muito grande, encontrar esses erros simples dá muita dor de cabeça. Então, melhor a gente fazer tudo certo logo para não ter esse problema mais tarde. Então aqui, né? No caso,
essa daqui é a nossa estrutura padrão, né? Então é a partir dela aqui que a gente vai começar a criar nossos programas. Aí a gente viu também na aula, nas nossas aulas iniciais, a gente viu questão de declaração de variáveis, né? Declaração de variáveis. Aí nisso que a gente viu essa parte de declaração de variáveis, a gente viu também que existem tipos de variáveis, né? Então, dependendo do tipo de valor que eu vou trabalhar no meu programa, eu tenho um tipo de variável específico. Então, a gente tem um tipo de variável int, float, w e char. Então aqui, esses 4 tipos de variáveis aqui, né? Então, cada tipo de variável desse daqui é utilizado para um tipo de dado que vai entrar no teu programa, né? No caso aqui a int, eu vou escrever aqui que ela serve para dados inteiros. Então, quando tu for trabalhar com números inteiros no teu programa, tu declara uma variável tipo inteiro, né? Declara uma variável tipo int lá. Aí no caso aqui o float. O float são dados reais. Ou fracionários, né, que a gente fala, né? Então são números fracionários, por exemplo, 3,4, 4,5, então isso tudo são números fracionários. Então eu tenho um tipo de variável específico para isso, que é o float. No caso aqui o w é a mesma coisa. Dados reais ou fracionários. Então eu tenho 2 tipos de variáveis para representar números fracionários, né? Eu tenho o float e eu tenho o w. A questão do porquê desses dois é a questão da capacidade, né? Então o float ele tem uma capacidade bastante grande, então dá para te representar bastantes números com ele. Mas geralmente assim, se falando em computador, né? O computador estoura muito rápido números. Ele processa muitos números rapidamente. Então existe esse outro tipo de variável que tem uma capacidade ainda maior do que a da float, que é a w. No caso aqui, por último, o último tipo de variável que é a char, né? São dados caracteres, né? Então eu vou receber caracteres. Aí vai depender, né? Se eu quiser receber algum texto, um texto é um conjunto de caracteres. Então mais pra frente a gente vai ver que a gente vai trabalhar com vetores. Mas o tipo da variável é char, né? Que é caractere. Então a gente tem esses 4 tipos de variáveis, né? Aqui na linguagem C, basicamente. Então a gente vai aprender a trabalhar com elas, né? Aí nisso eu tô aqui no meu programa, no meu dev. Aí eu já iniciei a estrutura, né, padrão. Aí no caso eu vou ter que analisar meu problema, né? Pra poder ver quantos tipos de variáveis eu vou ter. Vou ter que utilizar no meu problema, né? Aí dependendo do problema, vai ter que analisar ele e verificar lá quantas variáveis eu vou utilizar. Mas aí no caso da sintaxe de declaração, eu vou mostrar para vocês aqui. Para declarar uma variável, então vocês vêm primeiramente com o tipo dela. Então o int, minha variável já é do tipo inteiro. Aí depois do tipo da variável, eu tenho que dizer um nome para a variável, para poder identificar ela, né? Então aqui eu vou dizer que o nome dessa minha variável int aqui, que eu declarei, o nome dela é a. Aí caso eu queira declarar uma outra variável tipo inteiro, então eu posso botar vírgula. Vírgula e c. Aí quero declarar mais uma, vírgula, aus. Aí eu vou embora. Então esse vírgula aqui ele só funciona para variáveis do mesmo tipo. Então eu tenho um tipo aqui inteiro, aí eu quero declarar várias variáveis tipo inteiro. Então eu ponho todas elas na mesma linha, separando por vírgula. Então tá aqui a minha primeira tem o nome de A, a minha segunda tem o nome de C, e a minha última aqui, que é a terceira, tem o nome de aus, né? Aí no caso eu terminei minha instrução aqui, né? Eu terminei essa instrução de declaração de variáveis, aí eu ponho ponto e vírgula no final. Se eu não pôs ponto e vírgula aqui, ele vai gerar um erro no final. Então tá aí. Fiz a minha primeira declaração de variável tipo inteiro. Aí, para exemplificar as outras é a mesma coisa, né? Então se eu quero 2 variáveis do tipo float, tipo real, então eu venho com o tipo da variável float e dou um nome para as duas, né? Real e frac.
Então tá aqui, declarei as minhas duas posições de memória float e dei um nome para elas. A primeira é real e a segunda é frac. Assim é a mesma coisa para as outras. Os outros tipos. Double. Aí eu posso dar qualquer um nome. B, vírgula C. Aí eu venho com a minha variável tipo char, né, que é caractere. Aí eu dou qualquer um nome, W, Q. Então tá aqui. A regra de declaração de variável é a seguinte. Primeiramente eu passo o tipo da variável e depois eu passo o nome. Se for somente uma, eu passo o tipo, o nome e ponho ponto e vírgula no final. Se forem várias do mesmo tipo, então eu separo por vírgula, né? G, H. Aí tá aqui, minhas três variáveis inteiras. A, G, H, aí float, double, char. Aí tu vai embora, fazendo declaração de variável. Mas essa declaração, como eu tô falando, vai depender do teu problema. Vai ter que analisar o problema que tu quer resolver e verificar quais são os dados de entrada que vão ter nesse teu programa. Aí, dependendo desse dado de entrada, tu vai declarar um tipo de variável, né, para ele. Tá, beleza. Primeira parte, fazer a declaração de variável. Então, entender que existem 4 tipos, né? Int, float, double e a char, né? Beleza. Mas para que eu tenho que fazer essa declaração de variável, né? Por que eu tenho que fazer isso daqui inicialmente? Isso daqui sempre é inicial, eu tenho que primeiro fazer a declaração de variáveis. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque quando se trata de computador, o computador ele tem que armazenar os valores, né? Para ele poder ter como processar mais tarde eles, né? Então, eu declaro primeiramente as posições de memória onde eu vou armazenar esses valores, né? No caso aqui é a G e a H, são as minhas 3 posições de memória inteira. Então, qualquer valor que eu utilizar aqui mais tarde, eu vou armazenar nessas posições de memória, para depois eu poder utilizar, né? Algum processamento, alguma coisa assim, né? Então, isso que é necessário, declarar posições de memória. Tá, né? Fiz a questão inicial aqui, né? Declaração de variáveis, né? Os 4 tipos de variáveis e a questão do que cada uma armazena, né? Int inteiro, float fracionário, double fracionário também, e a char somente caractere. Tá. Primeiramente é isso. Aí agora a gente viu em sequência da nossa primeira aula que, depois dessa parte de declaração de variável, a gente viu funções de entrada e saída do meu programa, né? Então aqui a gente já vai trabalhar com alguma função para sair alguma coisa, para dar como resposta para o usuário, e outra função para receber os dados do usuário para poder processar, né? Então, funções de entrada e saída. Geralmente o pessoal chama de I/O, né? De I/O. Então, input e output, que é entrada e saída. Tá, né? Então aqui no dev a gente tem as básicas. A gente tem a printf e a scanf, né? Beleza, então eu tenho a minha printf aqui. A minha printf aqui ela é uma função de saída. Saída de dados, saída de texto. Então, na função scanf eu posso conciliar as duas, né? Dados e texto. No caso, o meu texto é um texto simples que vai mostrar. No caso, esse dado aí que eu estou aumentando aqui seria algum valor que está dentro de alguma variável, né? No caso, se tu vai fazer o processamento lá, tu vai fazer uma conta, o resultado dessa conta tu armazena em uma posição de variável. Então, tu quer amostrar esse resultado da conta, né? Então, no caso, esse teu amostrar esse resultado da conta é amostrar esse dado aqui, né? Amostrar o que tem dentro de uma posição de memória. E no caso, o texto é um texto qualquer, né? Então, tá aqui, minha função print é uma função de saída, né? Saída de dados, saída de texto. E, obviamente, né, minha função scanf é uma função de entrada, né? Entrada de dados. Entrada de dados somente. No caso, a gente pode fazer uma função scanf para entrar texto, né? Se a gente estiver utilizando uma variável tipo char, né? Então, mas aqui é como eu estou comentando, variável tipo char, ela armazena só um caractere. No caso, um texto tem vários caracteres. Então, a gente vai ver essa parte de entrada de texto usando a função scanf quando a gente estiver trabalhando com vetor. Então, um vetor tem vários espaços, então nesses vários espaços eu posso armazenar vários caracteres. Então, aí caracteriza um texto, né? Mas, primeiramente,
No caso que a nossa função scanf ela vai ser somente para entrada de dados, né? Aí depois, mais tarde, a gente vai ver como é que a gente faz, como é que a gente aperfeiçoa ela para entrar texto, né? Dados e textos. Então esses meus dados aqui são os valores, né? São os valores de entrada no meu programa para serem processados. Então esses valores vão ser recebidos através da minha função scanf aqui, ó. Então tá, eu tenho printf, eu tenho scanf. Printf saída de dados, scanf e entrada de dados. Então eu venho para cá pro meu dev, né? Aí nisso que eu venho para cá pro meu dev, eu vou tirar aqui essas outras posições de memória aqui. Deixar só a posição de memória em int. Mas tudo que a gente fizer aqui vai ser válido para todos os tipos de posições de memória. No caso eu deixei a declaração das 3 posições de memória inteiro, A, G e H. Aí eu vou utilizar agora uma função printf, né? De saída. Então tá aqui, ó, escrevi a função printf e a sintaxe é essa, é printf tudo minúsculo, parênteses e o ponto e vírgula no final. Aí no caso eu quero somente dar como saída um texto assim na tela do meu programa. Então eu ponho entre aspas duplas, né? Aí entre aspas duplas eu ponho o texto que eu quero mostrar, né? Curso de linguagem C. Tudo que eu pôr entre esse aspas duplas aqui, ele vai considerar como um texto. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Aqui na linguagem C, ela não aceita acento. Não aceita acento, não aceita a questão do cedilha. Esses caracteres aqui, o cedilha, o E com acento, o A com... todos os caracteres acentuados. Ele não vai mostrar o caractere específico, né? Porque ele não entende esse caractere aqui. Não existe essa questão de acento e cedilha na linguagem C. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque se eu botar algum caractere desse aqui, botar um cedilha, lá na minha tela não vai aparecer o cedilha, vai aparecer um outro caractere totalmente diferente. Então para evitar isso, basta não botar a questão de acento, né? Então tá aqui, ó, eu tô utilizando a função printf aqui para saída somente desse texto aqui, né? No caso eu vou começar do básico, vou começar mostrando somente um texto no meu programa. Então tá, né? O programa é bem simples e tal. Eu quero somente mostrar esse texto aqui, né? Curso de linguagem C. Então, praticamente eu terminei meu programa. Aí nisso que eu terminei meu programa, eu tenho que executar, né? Eu tenho que criar aquele executávelzinho lá e tal, que a gente geralmente clica, né? Que a gente sempre clica, na verdade. Então, para mim fazer isso aqui no dev, eu tenho duas maneiras. Eu venho aqui no menu, né? Executar, aí compilar, né? Esse compilar aqui é o seguinte. Ele vai pedir para te salvar aqui no teu arquivo e tal. Então tu salva aqui, aí vê lá o local para te salvar. Aí nisso dá o nome, né? Primeira aula. Tá, aí nisso ele salvou. Aí nisso que ele salvou, ele tá compilando. O que quer dizer esse compilar? Ele tá fazendo um check-up aqui no teu programa, vendo questão de sintaxe, vendo a questão de se tu se esqueceu de algum ponto e vírgula, se tu se esqueceu de fechar alguma chave, se o teu programa tá correto, né? Se ele tá entendendo o teu programa. Então, no caso, quando ele estiver fazendo a compilação, ele vai aparecer esse done aqui, ó, status done. Então quer dizer que ele compilou corretamente, né? Ele entendeu o teu programa. Então aí a gente fecha, né? Aí nisso que a gente fecha, a gente ainda não criou ainda o nosso executável, né? Então a gente tem que ir lá de novo, executar. Aí nisso a gente não vai compilar de novo, né? Que a gente já compilou. Então a gente vem bem aqui em executar. Então quando a gente apertar aqui o executar, ele vai abrir essa tela aqui, tipo de prompt. E vai mostrar bem aqui meu texto aqui, ó. Curso de linguagem C, bem aqui, ó. Curso de linguagem C. Então o meu texto que eu mandei mostrar aqui com a função printf está sendo amostrado bem aqui, ó. Curso de linguagem C. Esse outro texto aqui, pressione qualquer tecla para continuar, é um texto específico da função systempause. Então todos os nossos programas a partir de agora, no final dele vai aparecer esse texto aqui, ó. Pressione qualquer tecla para continuar. Se a gente estiver utilizando essa função aqui, systempause, no final, esse texto que vai aparecer no final. Isso é normal. Você não deve se preocupar com isso. Então aí no caso, o meu texto aqui tá aqui, ó. Curso de linguagem C. Mas beleza. Pô, tá muito cru isso daqui, então... Aqui a linguagem C, ela permite a gente para dar umas formatadas aqui, tipo, dar um espaçamento de linha,
é questão de pular uma linha. Então eu vou utilizar esse artifício, né? Então no caso eu quero dar um espaçamento de linha, né? É tipo um tab aqui do nosso teclado. Então para me dar um tab, eu tenho que apertar o barra, né? E é esse barra aqui, ó. O barra e o T, né? Então o barra T, ele sabe que ele tem que dar um espaçamento de linha, né? Então esse meu texto aqui, curso de linguagem C, já não vai aparecer no início. Vai dar um espaçamento e depois que ele vai aparecer. Aí beleza, né? Mas aí também eu quero pular uma linha aqui no final dele, né? Então eu ponho o mesmo barra, mas só que agora o N, né? Barra T ele dá um espaçamento de linha, barra N ele pula uma linha. No caso, se eu botar um outro barra N aqui, ele vai pular mais uma linha. Então ele pula 2 linhas. Aí vai embora. Quantos barra N eu botar, ele vai pular a linha. Só não posso me esquecer de botar o N, né? Se eu botar somente o barra, ele vai amostrar o barra, né? Então eu tenho que botar barra N para ele poder pular uma linha. Se eu botar somente o N, ele vai amostrar o N. Então eu tenho que botar os dois caracteres, o barra e o N, para ele poder identificar que ele tem que pular uma linha. Então eu vou botar só um barra N aqui, ó. Aí nisso agora, quando eu executar esse meu programa, ele vai dar um espaçamento de linha barra T e vai pular uma linha no final desse meu texto, né? Aqui eu posso botar um ponto aqui. Tá, fiz uma modificação aqui no meu código. Já que eu fiz uma modificação, eu tenho que compilar novamente. Então, vendo aqui em executar, aí compilar novamente. Compilou, done, ó. Então, entendeu, tá funcionando correto. Então agora eu vou executar. Aí nisso que eu executar, olha que apareceu. Ele deu um espaçamento aqui de linha. Aí nisso ele começou a escrever meu texto, curso de linguagem C, botou o ponto, e bem aqui ele já estava juntando esse texto aqui do pressione qualquer tecla para continuar, bem aqui, continuidade. Então ele pulou uma linha e na outra linha ele botou esse texto, pressione qualquer tecla para continuar. Então aqui eu dei uma formatada, né, no meu programa, né? Somente com amostrando o texto, né? Beleza. Essa daqui é a função print somente para texto, né? No caso aqui eu não estou mostrando nenhum valor de alguma variável, de alguma posição de variável e tal, posição de memória nem nada. Mas aí no caso eu quero receber agora algum valor do teclado, né? Aí nisso que eu quero receber algum valor do teclado, eu tenho que utilizar uma função que recebe, né? Então uma função scanf, né? Função de entrada de dados, né? Então função scanf aqui está entrando o dado no meu programa, né? Aí a sintaxe é essa novamente. Tudo em minúsculo, parênteses e o ponto e vírgula no final. Tá, beleza. Quando ele chegar aqui nessa função, ele sabe que ele vai ter que entrar com algum dado. Algum dado vai entrar no teu programa. Mas ele não sabe que tipo de dado é esse. E a gente já viu aqui que existe 4 tipos, né? Int, float, double e char. Então a gente tem que dizer para ele que tipo de dado é esse, né? Então vou botar aqui. Formatadores. No caso, esse tipo de dado ele vai ser caracterizado pelo tal formatador aqui, né? Que eu tô escrevendo aqui. Então, dependendo do formatador que eu estou utilizando, eu vou mostrar para ele que eu quero que entre aquele certo tipo de dado, né? Então a gente tem o int, float, double e char, né? Então para cada tipo de variável eu tenho um formatador, né? Então quando eu utilizar esse porcentagem D aqui, vai identificar para ele que ele tem que entrar, que ele vai receber um número inteiro, né? Aí, porcentagem F identifica que ele tem que receber o número float, o número real. Porcentagem F também, porque a double é a mesma coisa, é número real também, então é o mesmo formatador, porcentagem F. E aqui a char é a porcentagem C, né? Então quando eu pôr porcentagem C, ele sabe que ele tem que receber um caractere, né? Quando eu pôr porcentagem F, ele sabe que ele tem que receber um número float. Aí esse número float vai independer se é double ou se é float. Número real, vai independer se double float, porque o formatador é o mesmo. E no caso, quando eu pôr a porcentagem dele, ele vai saber que ele tem que receber o número inteiro, né? Então eu venho aqui no meu programa. Aí bem aqui dentro da função scanf, dentro do parênteses, eu tenho que identificar para ele que tipo de variável ele vai receber, né? Que tipo de valor ele vai receber. Então eu abro aspas duplas. Aí nisso aqui dentro do aspas duplas eu ponho o formatador do tipo da variável que eu vou receber. No caso, por exemplo, esse meu programa aqui vai receber um número inteiro. Então eu vou ter que botar o formatador do número inteiro, né? Que é o porcentagem D.
Ó, o tipo da variável é inteiro. Aí o meu formatador aqui é o postagem D. Né? Então tá aqui, ó. Dentro do aspas duplas eu ponho postagem D. Beleza, ele tá sabendo que ele tem que receber agora o número inteiro. Agora eu tenho que indicar para ele a posição de memória onde ele vai armazenar esse número. Porque, como eu falei, o computador tem que armazenar o dado em alguma posição de memória para ele poder processar depois. Então eu tenho que dizer para ele em que endereço ele tem que armazenar. Então por isso que eu fiz a declaração inicial das posições de memória. A, G e H. Então eu posso utilizar uma dessas três aqui para armazenar esse dado que ele está recebendo aqui. Ó. No caso eu vou utilizar A lá. Então para mim fazer isso, depois desse aspas duplas eu tenho que pôr um vírgula. E indico a posição de memória que ele vai armazenar esse número. No caso aqui é o A. Mas eu não posso somente indicar o A, né? Eu tenho que indicar o endereço dessa posição de memória. Para ele poder jogar certo, né? Para ele poder armazenar corretamente. Então, para me indicar o endereço da posição de memória, eu tenho que pôr esse E aqui, ó. O E da esplanada, que o pessoal fala. É comercial, assim. Então, eu ponho esse E aqui. Aí nisso que eu pôr o E, eu indico a posição de memória. Que no caso é aquela posição de memória A ali que eu declarei. Int A. Aqui. Estou recebendo aqui meu primeiro valor. Recebendo meu primeiro valor inteiro, postagem D, e estou armazenando na variável A. Simples. No caso eu quero receber um outro valor, então eu declaro uma outra função scanf. Aí aqui dentro do parênteses eu ponho aspas duplas e indico o formato, o tipo da variável, o tipo do número que eu estou recebendo. No caso eu vou receber um outro número inteiro, então porcentagem D novamente. Aí o vírgula, o E, aí eu ponho o nome da variável onde eu vou armazenar. Agora eu vou armazenar na variável G ali, ó. Então E e G. Aí no final da instrução eu ponho ponto e vírgula. Tá aqui, ó. Estou recebendo dois valores. Não sei quais são esses dois valores, porque é o usuário que vai digitar. Mas só sei que eu estou recebendo eles e estou armazenando aqui na posição de memória A. O segundo eu estou armazenando aqui na posição de memória G. Aí no caso eu vou receber um outro aqui. Então scanf. Aí aspas duplas. Aí porcentagem D, porque eu quero receber um outro número inteiro. Então porcentagem D novamente. Aí o vírgula, aí o E e o nome da posição de memória, que no caso aqui eu vou utilizar H aqui. Então aqui eu ponho H. E ponto e vírgula no final. Tá aí, estou recebendo três valores inteiros. Recebendo três valores inteiros e estou armazenando naquelas três posições de memória inteira que eu declarei ali em cima. A, G e H. Se no caso o meu G aqui não fosse inteiro, né? Eu tiro o G daqui. Meu G fosse float. Float G. Bastaria apenas eu mudar aqui o formatador, né? Então ao invés de postagem D, fica postagem F, né? Que é o formatador de float, né? Então postagem F, aí o E e o G permanecem a mesma coisa. O E para indicar o endereço da posição de memória e o G é o nome da posição de memória, né? Então tá aqui, scanf, postagem F, vírgula, E e G. Somente isso. Então a única coisa que eu tenho que me atentar aqui na minha função scanf é o formatador, porque o formatador tem que estar correto com o tipo da variável. O formatador é float, então o tipo da minha variável também tem que ser float. O meu G aqui ele também é float. Então eu tenho que estar atento a isso. E tenho que estar atento também a botar esse E aqui, ó. Então eu tenho que pôr esse E aqui na minha função scanf. Estou utilizando a função scanf, eu tenho que pôr o E. Tá, beleza. Estou recebendo aqui, ó. Recebendo meus três valores. Bacana e tal. Mas eu estou recebendo, estou armazenando no computador, né? Mas eu quero verificar se eu estou armazenando o número certo. Então, para mim fazer essa verificação, se eu estou armazenando o número certo, basta eu mandar ele amostrar esse número que ele está armazenando. Eu poder verificar se ele está armazenando corretamente. Então, se eu quero amostrar alguma coisa aqui na tela, eu quero ter alguma coisa como saída. Então, minha função de saída é a printf. Então, eu venho aqui, printf, parênteses e ponto e vírgula. Dentro do parênteses eu ponho aspas duplas, porque eu não quero somente amostrar, eu quero escrever um texto. Então eu vou dizer aqui, o primeiro valor é, olha o meu E aqui, ó. O meu E eu não pus acento, porque se eu botar o acento não vai aparecer o E, esse E aqui vai aparecer um outro caractere, então eu deixo sem acento. Primeiro valor é, aí dois pontos. Aí eu quero mostrar esse valor bem aqui, ó, nesse específico espaço aqui. Então eu tenho que dizer para ele qual o tipo do valor que ele vai mostrar. Que tipo de valor que ele vai mostrar. Ele vai mostrar o número inteiro, ele vai mostrar o número float, ele vai mostrar um caractere. Então no caso ele vai mostrar o que tem dentro dessas posições de memória aqui, ó, A e H.
Então, o que tem dentro dessas posições de memória é número inteiro. Então, lá eu ponho porcentagem D. Então, bem aqui eu ponho porcentagem D. Então, ele vai botar o número bem aqui, ó. Então, ele vai escrever esse texto aqui. O primeiro valor é... Vai dar esse espaço aqui, né? E vai amostrar o meu número. Beleza. Mas aí não basta apenas eu mandar ele amostrar o número, né? Eu tenho que dizer para ele aonde ele vai buscar esse número para poder amostrar. Então eu tenho que indicar a posição de memória onde está esse número. Que no caso é a posição de memória A e H aqui que eu declarei, né? Então eu venho aqui, depois desse porcentagem D, eu posso pôr um ponto aqui, tá? Eu posso pular uma linha, barra N. Beleza. Mas aí eu tenho que indicar para ele onde é que ele vai buscar esse número. Então, depois do aspas duplas aqui, ó. Depois do aspas duplas aqui. Depois do aspas duplas. Eu ponho vírgula e digo o nome da posição de memória onde ele vai buscar esse número. No caso, é a posição de memória A. Só isso. Então, basta eu escrever isso daqui. Eu escrevo meu texto, né? Caso eu queira algum texto. Então, aqui eu quis um texto. Então, o meu texto, o primeiro valor é... Aí eu ponho o formatador dentro do aspas duplas, ponho o formatador do tipo da minha variável. E depois, fora do aspas, eu ponho vírgula e indico o nome da minha posição de memória. No caso é A. Então ele vai lá na posição de memória A, pega o valor e amostra bem aqui, ó. Porcentagem D. O que tem dentro da posição de memória A. Então tá aí, eu estou verificando se ele está armazenando corretamente, né? Aqui eu estou armazenando. Aqui eu estou amostrando que eu estou armazenando, para ver se ele está armazenando corretamente. Então eu vou fazer isso aqui para as três, né? Ctrl C, Ctrl V. Então meu segundo print eu vou dizer aqui o segundo, né? O segundo valor é a porcentagem D, porque o H ele continua sendo int, né? Então o formatador não muda, porcentagem D. Aí no caso aqui eu indico a posição de memória H, né, agora. Aí no meu terceiro aqui, né, vai ser o terceiro, né? Terceiro valor é... Aqui já muda, porque meu terceiro valor é o G, e o meu G é float, então o formatador é outro. Então aqui eu tenho que mudar o formatador para float, que é porcentagem F. Que a gente viu aqui, porcentagem F para float. Então porcentagem F, aí eu mudo aqui o nome da variável, no caso é o G agora. Então ele vai lá na posição de memória G, pega o valor e me amostra bem aqui no lugar dessa porcentagem F. Aí tá aqui, estou recebendo os três valores. E estou amostrando os três valores, né? Tá, agora eu vou executar isso daqui, né? Meu programa já tá aumentando. Eu comecei só com uma linha, já tem 2, 4, 6, 7 linhas, 9 linhas, já tá aumentando esse negócio aqui. Vocês vão ver que daqui pra frente, cara, é só aumentar mesmo. Pra gente fazer um programa bem bacana mesmo, nosso código vai ser bastante grande. Então aqui no caso, né, eu terminei de escrever aqui, né? Então eu vou executar isso daqui, né? Mas antes de eu executar, eu tenho que compilar, né? Porque eu fiz várias modificações aqui, então eu tenho que compilar para ele poder salvar essas modificações. Então compilar, aí tá aqui, então ele compilou corretamente. Vou só exemplificar aqui, ó, para vocês. Se eu me esquecesse de algum ponto e vírgula, bem aqui, né? Tipo, botei esse meu primeiro scanf aqui e esqueci de botar esse ponto e vírgula aqui, né? Aí comecei aqui, continuei aqui e tal. Nos demais eu botei um ponto e vírgula, só nesse daqui que eu não botei. Então eu vou agora compilar, né? Aí nisso eu fui compilar, ó. Aí nisso que eu fui compilar, ó, ele gerou esse erro aqui, ó. Tem um xzinho bem aqui, ó. E ele põe essa tarja vermelha aqui na linha. Aí bem aqui embaixo, ele te dá aqui algumas instruções aqui, né? Sintaxe, erro, scanf, né? Então alguma coisa está errada nesse scanf aí. Mas aqui ele não é tão bom assim, né? Porque ele está indicando aqui um erro nesse segundo scanf. Mas pelo que vocês viram, né? O erro está nesse primeiro scanf aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Ele indica a linha, mas se vocês verificarem que essa linha não tem erro, no caso essa linha aqui não tem erro, né? Eu botei o ponto e vírgula aqui, eu estou escrevendo corretamente o scanf, então não é nessa linha que está o erro. Então vocês verificam na linha acima, porque geralmente é na linha acima. Então tá aqui, ó, na minha linha de cima eu escrevi scanf corretamente, mas eu me esqueci do ponto e vírgula, então tá aqui o erro, tenho que pôr o ponto e vírgula bem aqui. Aí eu vou executar e eu vou compilar. Agora ele passou, ó, Dônia. Então ele compilou agora corretamente, tá certo meu código agora. Então vou fechar aqui. Aí eu vou executar agora. Aí nisso que eu tô executando, ele não me mostrou aquela mensagem, né?
curso de linguagem C, né? Por que ele não me mostrou essa mensagem aqui? Porque antes dessa mensagem aqui, ele tá fazendo outras coisas aqui. Então, ele vai primeiro fazer isso daqui. Depois que ele terminar de fazer isso daqui, que ele vai me mostrar essa mensagem aqui. Curso de linguagem C. A gente tem que ver que o nosso programa aqui ele é sequencial. Então, ele vem em sequência. Ele declara as bibliotecas, inicia a main, faz a declaração das posições de memória. Aí ele vem em sequência. Recebe os 3 valores. Nisso que ele recebeu os 3 valores, ele vai mostrar os 3 valores. E por último ele vai mostrar essa mensagem aqui, curso de linguagem C. Se eu quisesse que essa mensagem aparecesse primeiro, então eu teria que mudar a posição dela, né? Tirar ela daqui do final e botar ela lá no início. Né? Aí eu botei ela aqui no início. Então depois da declaração das variáveis, ele já vai mostrar essa mensagem aqui, né? Então aí, beleza, eu quero fazer dessa maneira, né? Então eu tenho que fechar aqui isso aqui, né? Aí como eu modifiquei aqui, eu tenho que compilar novamente. Compilei, idôneo. Aí nisso eu vou executar. Aí nisso que eu executar tá aí, ó. Primeira coisa que ele fez foi escrever aquela mensagem, ó. Curso de linguagem C. Depois da mensagem, ele chega aqui nesse scanf, né? Nesses 3 scanfs. Mas primeiro ele vai executar esse primeiro scanf aqui. Aí tá aqui, ó. O cursor tá piscando aqui, por quê? Porque ele tá esperando tu digitar o valor, né? Então, ele tá esperando que tu digite também um valor inteiro, né? Porque o formatador aqui é inteiro. Então é bom tu digitar o número inteiro. No caso aqui eu vou digitar um 5. Aí vou dar o Enter. Aí nisso que eu dei o Enter, ele pulou aqui, ó. Aí ele veio pro segundo scanf. Aí no segundo scanf, ele tá para te receber um número real, um número fracionário. Então ele espera que tu inicie, que tu entre com o número fracionário. Então aqui, ó, ele tá esperando tu entrar aqui com o número fracionário. Então 3.4. Aqui no dev é ponto, número fracionário é ponto. Se tu pôr vírgula, ele vai passar, mas ele não vai armazenar esse 3.4. Então para ele armazenar o 3.4, tem que botar um ponto, 3.4. Ele vai armazenar o 3.4 corretamente. Então o meu segundo número é 3.4. Então lá embaixo ele tem que me mostrar, né? 3.4. Tá. Aí eu vou dar um Enter aqui, né? Aí nisso que eu dei o Enter, ele pulou para outra linha e ele tá nesse terceiro scanf aqui, né? Aí esse terceiro scanf ele espera que tu digite o número inteiro, né? Postagem D. Aí eu vou digitar aqui um outro número inteiro. Eu vou digitar o 124 inteiro. Aí nisso que eu der o Enter, ele já vai pular para esses printfs aqui e já vai mostrar já os valores, ó. Porque esses meus printfs aqui servem para mostrar o valor, né? O primeiro valor que ele vai mostrar é o coordenada do A, que foi o primeiro valor que eu digitei aqui, que é o 5. Então ele vai ter que escrever esse texto aqui, o primeiro valor é... Aí depois do texto ele vai ter que me mostrar o 5, porque é o 5 que está armazenado na posição de memória A. Aí no segundo printf, o segundo valor é... Aí ele vai ter que me mostrar o valor de H. O valor de H é esse 124 aqui, ó. Tá aqui, ó, o meu scanf do H. Então é meu terceiro scanf. Então é esse terceiro número aqui, ó, 124. Aí o terceiro printf, o terceiro valor é... Aí agora ele me mostra o valor de G, que é o 3.4 que eu digitei aqui, né? Então eu vou dar o Enter aqui, ó. Ele vai automaticamente. Aqui, ó. O primeiro valor é as 5. Por que apareceu esse 5 aqui? Porque ele está mostrando que tem dentro da posição de memória A. Tá aqui, ó. Postagem D. Aí ele vai lá na posição de memória A e me amostra que tem lá dentro, que é o 5. Aí 124, mesma coisa. Ele está indo lá na posição de memória H e amostrando que tem lá dentro, que foi o 124 que eu inicializei aqui, ó, que eu entrei. E o terceiro valor, ele está indo lá na posição de memória G, pegando o valor que está lá, que é o 3.4, 3.4 e me mostrando aqui, ó. O valor é 3.4, aí vai embora essas casas decimais aqui. O número fracionário, ele põe essas várias casas decimais aqui, ó. Então 3.4 é 000. Aí depois disso ele não tem mais nada para fazer. Ó, depois disso ele não tem mais nada para fazer, ele só encontra só o System Pause aqui, ó. Então esse System Pause aqui, ele termina o meu programa, né? Não tem mais nada para executar aqui. Então ele está esperando aqui, ó. Pressione qualquer tecla para continuar. Então eu posso apertar qualquer coisa aqui, o H aqui. Aí nisso que eu aperto o H, ele encontra aqui o final da chave da minha main, né? Aí ele termina o meu programa, porque ele não tem mais nada para executar. Então ele termina, ele fechou a janela. Simples. No caso, não é isso que acontece, né? Nesses programas que a gente vê, né? O programa sempre fica executando, né? Várias vezes.
Então, a gente vai ver mais tarde só isso. Que são estruturas de repetição. Então, se tu quiser ficar repetindo um código, no caso eu quero ficar repetindo esse código bem aqui, ó. Eu quero ficar recebendo e amostrando esses 3 valores. Então, eu quero repetir essa parte aqui, né? Então, eu teria que botar isso daqui numa estrutura de repetição para poder repetir várias vezes. Não executar somente uma vez. Então, ela vai repetir várias vezes. Aí, nisso, a gente vai aprender mais tarde qual é a estrutura que a gente vai utilizar. Nome, sintaxe e tudo mais. Mas, por enquanto, como a gente está na parte inicial, né? Declaração de posições de memória. Questão de saída de dado, que é a printf. Então, a printf é saída de dados. Aqui, no caso, esse meu primeiro printf aqui, ele está saindo somente com um texto, né? Curso de linguagem C. Esse postagem T aqui, esse barra T aqui, ele serve para dar um espaçamento de linha. Então, se eu quisesse dar 12 espaçamentos de linha, eu botava 12 barra T. Aí ele vai dar 12 espaçamentos de linha. Esse barra N aqui, ele serve para pular uma linha. Então, se eu quero pular 2 linhas, outro barra N. 3 linhas, outro barra N. Aí vai embora. No caso aqui, minha função de entrada de dados, scanf. Então, tá aqui a sintaxe. A sintaxe é essa. O primeiro parâmetro aqui, ó, entre aspas duplas, eu ponho o formatador do meu tipo de variável, meu tipo de dado. É inteiro o dado que eu vou entrar, então o formatador é postagem D. Postagem D. É real, é fracionário, então é postagem F. Independente do tipo da variável. A variável pode ser float ou double. O formatador é o mesmo, postagem F. É caractere que eu quero receber. Se for caractere, a gente vai ver que a gente não vai utilizar esse postagem C aqui, ó. Eu vou explicar já já o porquê. Mas seria o postagem C, né? Mas ele não é a postagem C, é esse outro bando de caractere aqui. Ou porcentagem, colchete, circunflexo, barra N. Então a gente vai ter que botar esse bando de caractere aqui para poder receber um caractere. Tá onde isso, né? Então, embora exemplificar essa parte aí, só pra gente terminar por hoje. Então, vem aqui o tipo da variável. Então, o tipo da minha variável é char. Caractere, eu quero receber um caractere. Aí indico o nome para a variável. Meu nome para a variável eu vou indicar aqui y. Então, esse caractere que eu vou receber, eu vou armazenar aqui na posição de memória y. Eu vou declarar aqui, ó. Então, eu venho aqui com scanf, né? Poder receber esse caractere. Aí, esse scanf eu vou botar bem aqui. Então, primeiro eu vou receber esses 3 valores aqui, ó. Aí, depois que vem o scanf para me receber o caractere. Então, abro aspas duplas. Aí aqui, dentro das aspas duplas, ao invés de eu botar aquele postagem C lá, eu tenho que botar aquele bando de caractere lá, né? Porcentagem, colchete, circunflexo, barra N. E isso ainda tem um espaço ainda aqui na frente. Então, eu tenho que pôr esse espaço aqui, ó. Então, espaço, porcentagem, colchete, circunflexo, barra N. Tá aqui, ó. Tudo isso daqui, incluindo esse espaço aqui, ó. Incluindo esse espaço aqui para me receber um caractere. Espaço, porcentagem, colchete, circunflexo, barra N. Tá. Botando isso daqui, ele vai saber que ele tem que receber um caractere. Agora eu tenho que indicar para ele em que posição de memória ele vai armazenar esse caractere. Na posição de memória Y aqui, né? Que eu declarei aqui, né? Então eu venho aqui com o vírgula, aí o E e o Y, né? O E para indicar o endereço e o Y que é o nome da posição de variável. Nome da posição da variável. Tá aí. Esse meu scanf aqui está recebendo o caractere do teclado. Um caractere do teclado. Mesmo que eu digite vários, ele vai armazenar somente o primeiro caractere. O resto tudo eu vou perder. A gente vai ver mais tarde como é que faz para armazenar vários caracteres. Então beleza, estou armazenando o caractere aqui. Ó. Aí nisso eu quero amostrar se eu estou armazenando o caractere corretamente, né? Então eu venho aqui com a minha função printf para mostrar o caractere. Né? O caractere digitado. O caractere digitado foi. Beleza. Ele vai mostrar esse texto aqui. Aí nisso eu quero mostrar o caractere bem aqui, né? Aí nisso, para mim mostrar o caractere, eu não vou utilizar esse porcentagem, colchete, circunflexo, barra N. Eu não vou utilizar isso daqui. Isso daqui é somente para receber, né? Então quando eu for receber aqui no scanf, eu ponho esses caracteres. Quando eu for mostrar um caractere, eu ponho o formatador mesmo. Formatador utilizado, que é o postagem C. Formatador do caractere, que é o postagem C. Então aqui, ó, no printf aqui eu ponho postagem C. Lá no scanf eu não ponho postagem C. No scanf eu ponho esse bando de caractere aqui.
Então o caractere digitado foi, a postagem C, ele vai me mostrar o caractere bem aqui. Aí nisso eu tenho que indicar para ele a posição de memória onde ele vai buscar esse caractere, né? Que é aquela posição de memória Y ali. Posição de memória Y, bem aqui. Então eu venho aqui, dou o vírgula, né? O vírgula fora do aspas, ó. O aspas termina bem aqui, eu ponho o vírgula bem aqui. E indico o nome da posição de memória, né? Que é Y. Então ele vai lá na posição de memória Y, pega o valor e me amostra ali no lugar daquele postagem C. Aí no caso eu terminei, eu dou ponto e vírgula, né? Aí tá aí, ó. Novamente, modifiquei meu programa, então eu compilo novamente. Compilar. Done, então ele compilou corretamente. Aí eu vou executar agora. Bem, então depois de executar, né? Aí ele vai executar sequencialmente, né? Primeira instrução, primeiro print, curso de linguagem C. Aí ele vai pro meu primeiro scanf esperando digitar o número inteiro, então 123. Aí esse 123 ele armazena a posição de memória A, né? Que é inteiro. Aí meu segundo scanf é um número real, né? Um número fracionário. Então eu vou digitar aqui 67.3. Então esse 67.3 ele vai armazenar na minha posição de memória G, né? Que é o número float. Que é o número tipo float, né? Posição de memória tipo float. Aí ele tá aí no meu terceiro scanf esperando digitar um número inteiro também, né? Então 1245 é o número inteiro, então ele vai armazenar na posição de memória H, né? Vou dar o Enter. Aí nesse que eu dei o Enter, ele tá aqui no meu quarto scanf agora. Esperando digitar um caractere, né? Aí esse caractere vai armazenar em Y. Então eu venho aqui e vou digitar um caractere, né? Vou digitar aqui o T maiúsculo. Então depois que eu der o Enter aqui, depois desse T, ele já vem já nos meus prints, né? Aqui nesses meus prints aqui ele vai mostrar, né? No primeiro vai mostrar o que tem dentro de A, no segundo o que tem dentro de H, no terceiro o que tem dentro do G, que é a minha variável tipo float, e quarto, por último, ele vai mostrar o caractere que eu digitei, né? Que é o que está dentro do Y. Então no caso eu vou dar o Enter aqui, né? Aí tá aqui, ó, ele vai mostrar a mensagem. O primeiro valor é 123, que é o que está dentro do A, que foi o 123 que eu digitei aqui inicialmente. Aí o 1245, que é o valor que está dentro do H, que é o inteiro. Aí o valor que está dentro da minha variável float é o 67.29. Isso daqui, por regra de aproximação, fica o 67.3 que eu digitei inicialmente. E aqui no caso o caractere, né? Então tá aqui, ele está mostrando o caractere que eu digitei. Então ele armazenou o caractere corretamente. O T maiúsculo, aí tá aqui, ele tá me mostrando aqui. O caractere digitado foi o T maiúsculo. Então tá aí. Aí aqui aparece a mensagem, né? Pressione o caractere para continuar. Então aperta aqui o Enter aqui. Aí nisso ele vai terminar o programa. Aí nisso que ele termina o meu programa, terminou, né? Então tá aí, exemplificando a declaração de variável. Declaração de variáveis com seus tipos. Questão da função de saída de dados print, função de entrada de dados scanf, está aí tudo exemplificado. Dependendo do tipo da variável, tem o tipo de formatador que eu preciso utilizar aqui. Caractere, recebendo o caractere do teclado. Então tá aí, de inicial, nossa primeira aula de programação, envolvendo já código. O que a gente viu foi isso. Então na próxima videoaula eu vou entrar logo na parte de expressões. Expressões numéricas. Expressões numéricas na linguagem. Expressões numéricas. Aí a gente vai ver, né, que as expressões são praticamente as mesmas que a gente conhece. A gente utiliza aqui também. Soma, subtração, aí a multiplicação, que aqui na computação é um asterisco. Questão da divisão. Aí depois a gente vai dar continuidade nas expressões. As expressões lógicas. Essas expressões lógicas, elas são aquelas expressões de decisão, de avaliação, de verificação de alguma coisa verdadeira ou não. Então, no caso, verificação de igualdade, né? Uma coisa é igual a outra, uma coisa é menor ou igual a outra, maior ou igual, próprio maior, próprio menor, para verificar se alguma coisa é diferente do que a outra. Então esses símbolos aqui a gente vai verificar cada um
separadamente para verificar o que ele significa e tal. Então, expressão numérica, expressões aritméticas, na verdade. Expressões aritméticas, contas, as expressões lógicas. Aí eu vou ver se dá pra gente entrar na parte de controle de fluxo. Controle de fluxo. A parte aqui de controle de fluxo ela é bastante importante, que é a partir dela que a gente dá inteligência para o nosso programa. Dizer que se ele receber tal dado como entrada, ele faz alguma coisa. Se ele não receber, ele faz uma outra coisa, ele já executa um outro código. Então essa parte de controle de fluxo aqui ela é bastante importante. E é a parte mais interessante praticamente. Dá pra gente fazer bastante coisa com ela. Então por hoje, nessa videoaula a gente termina por aqui então. Então até mais, abraço pra vocês e até a próxima videoaula.